Agora, analisar esses números são o que fazem toda a diferença. E os números falam. Às vezes falam o que a gente quer ouvir, às vezes falam números que a gente não quer escutar. Mas tem que escutar e tem que tomar a decisão. Existe a conversa fiada e a conversa afiada. Se estava tendo essa conduta de forma reiterada, por que nada aconteceu? Por que ele se perdeu? O erro está no trabalhador ou está em mim? O que está sendo monitorado é o ambiente. Não existe obrigatoriedade de você ter um psicólogo fazendo essa avaliação. Você tem que estar bem fora para entregar dentro da empresa. Simplesmente o melhor whey do Brasil. Boa noite, estamos começando mais um episódio do seu podcast semanal No Plano 7. E hoje eu estou aqui com o meu amigo de bancada mais uma vez, a segunda vez, gente, pela segunda vez estou compartilhando a bancada com ele, Eliomar Artvoz. Estamos indo muitíssimo bem, é um grande prazer ficar aqui ao seu lado. Esse prazer é todo meu. E hoje o nosso convidado é Rodrigo Zumerli. Zumerli. Ai, gente, quase que acertei o nome. Até o final do programa. É comum. Até o final desse programa eu acerto. Zumerli. Zumerli, isso aí. Perfeito. Então, Rodrigo Zumerli. E como diz? Isso aí. E como diz um amigo meu, Rodrigaço! Rodrigaço. É assim que o cara fala, que eu lembrei do cara, né? Isso aí. Então é isso aí, grande Rodrigo. Estamos e hoje aí. A gente vai falar sobre o que muitas empresas têm medo, né? A contratação, ou melhor, instruir alguém como contratar, e você é o profissional da área, né? Diz aí pra mim, conta um pouquinho quem é o Rodrigo, como você chegou nessa profissão. Satisfação estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho do que a gente vive no dia a dia. Eu tive a felicidade de querer ser alguma coisa na vida, né? Eu gosto muito da palavra de autorresponsabilidade e isso eu assumi para minha vida desde de pequeno. Talvez até não tenha aproveitado tanto a infância por conta dessa autocobrança, mas faz um pouquinho parte da minha identidade. E desde cedo eu queria ser alguém na vida, né? E em um determinado momento, hoje, atualmente, a coisa é muito mais fácil. Só que antigamente era mais difícil eu conseguir fazer uma faculdade, conseguir crescer na carreira, conseguir fazer alguma coisa. E em determinado momento eu sabia que fazer uma faculdade faria toda a diferença. E foi quando eu escolhi, a primeira faculdade que eu fiz foi de recursos humanos. Queria entender de gente, queria fazer diferença. Isso foi lá em 2007, ainda não se falava muito em recursos humanos, não se sabia muito o que era recursos humanos, e eu resolvi apostar nessa área, tive essa felicidade, a primeira graduação que eu fiz, depois eu tive oportunidade de fazer, criei a oportunidade de fazer ciências contábeis e fazer também complementação em matemática. Então, hoje eu consigo conciliar tanto a parte humana, saber que o ser humano precisa performar, saber que os resultados da empresa dependem do funcionário, mas saber também que ele tem que entregar, né? A empresa não é filantropia, então ele precisa entregar valor. E aquela subjetividade entre o que é muito, o salário é alto ou o salário é baixo, e diante dessa subjetividade. Eu posso te pagar o salário mínimo e ser muito, se você me entrega pouco, e posso te pagar 10, 20, 30 mil reais, e você ajuda o meu faturamento a crescer, agrega valor ao meu negócio, e fazer a diferença na minha empresa. Diz para mim aí, como que é o seu trabalho nas empresas hoje? Explica um pouquinho como funciona, de modo assim geral, né? Porque a gente vê lá o seu perfil no Instagram, é muito assim, muita fala e às vezes até mesmo fala muito incisiva. Mas eu falo assim, em questão de até mesmo quem vê de fora, se não for da área, não vai reconhecer, porque assim, é bem profundo, porque, por exemplo, eu não sou da área, então, praticamente, eu não vou entender ali, né, o que você está dizendo. Então, se você puder explicar um pouquinho como que é o seu trabalho nas áreas que você escolheu. Eu tenho uma esteira de serviços, mas gira em torno de departamento pessoal e recursos humanos. E a gente trabalha essa questão estratégica, essa questão de números e, evidentemente, atrelada à questão de pessoas que vão dar resultado ao negócio. Então, a missão é transformar esses números em resultados, conseguir fazer a leitura. E eu falo, né, na parte de departamento pessoal é muito mais do que achar a hora extra e calcular a hora extra certa. Isso é o mais simples que tem.
O sistema tem que te dar isso. Se não dá, você tem que cobrar o software que te dê esse resultado. Agora, analisar esses números são o que fazem toda a diferença. E os números falam. Às vezes falam o que a gente quer ouvir, às vezes falam números que a gente não quer escutar. Mas tem que escutar e tem que tomar a decisão. Então, de acordo com esses resultados, a gente começa a orientar as empresas sobre possíveis soluções para poder melhorar os resultados organizacionais. Então, se, por exemplo, se o trabalhador, ele não... A primeira coisa que você fazer é conseguir mensurar resultado. Eu não posso cobrar nada de alguém se eu não consigo mensurar. Como eu trabalho muito no setor também de rochas, que é a atividade preponderante da nossa região, eu costumo falar, olha, se você é um polidor, se você tem que conhecer a capacidade da máquina, embora não seja especialista em maquinário, mas como eu costumo dizer, quando eu compro um carro, ele tem dizendo para mim quantos quilômetros por litro ele pode fazer. Mesmo não sendo especialista, não sendo mecânico, não sendo engenheiro, se ele beber um pouco mais, eu sei que alguma coisa está errada. Se eu compro uma geladeira e o consumo de energia sobe demais, eu sei que alguma coisa está errada. Então, mesmo sem ser especialista, a gente consegue fazer uma leitura daquele resultado. E o funcionário não é diferente, né? Embora sejam questões humanas, a gente também precisa mensurar resultados. Então, o que ele precisa me entregar? O que eu tenho de equipamento? Como que ele consegue performar? Falando no setor de granitos, né? Quantas chapas ele pode fazer por mês, por dia, por hora? A gente fala muito de conseguir mensurar o resultado e acompanhar esse resultado. O que muitas vezes a gente vê são quando aparecem aquelas reuniões mensais que estabelecem metas e que você só volta a conversar sobre essas metas no próximo mês, no final do mês, poder saber se as metas foram batidas ou não. E começam as justificativas. Não deu tempo, ou a máquina quebrou, o funcionário faltou, o funcionário teve licença paternidade, várias tantas outras justificativas e até aceitáveis. Mas quando a gente começa a entender que se eu tenho uma meta mensal e se eu dividir ele em dias úteis, desses dias úteis, eu consigo transformar isso em dias, em horas, eu consigo mensurar. Se eu estabeleci, por exemplo, 50 mil metros por mês, se eu tenho 24 dias úteis, eu sei quanto você tem que fazer por dia. Se eu trabalho 9 horas por dia, eu sei quanto tem que fazer por hora. Então, se a minha meta é 50 mil metros por mês e eu sei quanto tem que fazer por hora, quando termina a primeira hora e eu não consigo atingir aquele resultado, eu sei que na segunda hora, se eu não fizer um pouco mais do que eu estabeleci, eu já não vou bater a meta. Então, eu não preciso esperar o final do dia, muito menos o final do mês, para poder começar a atuar. O que a gente precisa fazer é essa consciência do profissional que está diretamente ligado àquele setor produtivo, para que ele consiga entregar, identificar esse problema e já tratar. Então, se na primeira hora eu sei que tem um problema, eu já começo a tratar e para poder chegar no final do mês eu consiga atingir o resultado, ou pelo menos o resultado próximo. Não dá para esperar 30 dias para justificar. Eu preciso esperar a primeira hora para começar a agir. Essa é a grande diferença. Então, o nosso papel é lidar com esses resultados, entender como o funcionário pode contribuir, medir esses resultados, cobrar esses resultados, conscientizar o funcionário sobre esses resultados e, às vezes, quando o resultado não vem, realmente cobrar e aplicar a lei, que, embora eu trabalhe com o Departamento Pessoal e Recursos Humanos, a legislação trabalhista é muito presente na minha vida. Eu não tenho formação em direito, mas acaba sendo um diferencial o entendimento legal. Eu consigo conversar com o jurídico da empresa, eu consigo conversar com a parte de segurança do trabalho da empresa, por causa desse conhecimento. Eu tenho o vício de lei julgado trabalhista. Então, a gente sabe o que tem que acontecer. E, lógico, né, a gente não sabe tudo, não é detentor de todo o conhecimento. Por isso, a gente aprende diariamente e procura fazer e apresentar o resultado para a empresa, porque a empresa é feita para gerar lucro, né? Agora, na pré-seleção ali do funcionário ali, você já vai perguntando na entrevista do conhecimento sobre a máquina que ele vai trabalhar. Já é cobrado isso já na contratação, vamos dizer assim. Tem que ser contratado. Eu costumo falar que existe a conversa fiada e a conversa afiada. Na entrevista de emprego, geralmente a pessoa ela tende a responder para você aquilo que você quer ouvir. Então, se você fizer uma pergunta que não faça... a diferença é o que eu quero escutar, o que eu preciso escutar e o que ele quer falar. Então, se, por exemplo, existem as conversas fiadas, você pega aquele Ctrl+C, Ctrl+V e você pergunta para o funcionário... Honestidade, pontualidade. Você gosta de trabalhar em equipe? Sim, com certeza. Ela falou isso rindo para mim, tá vendo? Mas tem um detalhe, vamos lá.
Não, calma aí, só um pouquinho. Vamos falar uma coisa. Patrão que pega, contrata funcionário para no dia do aniversário, vamos supor que caiu na segunda-feira, não vou trabalhar nesse dia. Pronto, determinei. O próprio funcionário. Ah, não, hoje não. Eu quero ir pra praia, curtir um pouquinho, sabe? Como que faz com esse funcionário assim, sabe? Algumas empresas, elas têm esse dia de aniversário, né? Presenteiam o funcionário para isso. Mas é como eu falo, né? Relação de negócios. Para você ganhar alguma coisa, você tem que merecer. Então, se você merecer esse dia, como eu costumo falar, dias trabalhados e horas trabalhadas não necessariamente dizem respeito à performance. Se você às vezes se ausenta um dia, que seja no seu aniversário ou qualquer outro dia, mas você me entrega tanto a ponto de que você possa se ausentar, mas quando você chega na empresa, você faz total diferença, por que não pensar em reconhecer esse funcionário? Eu vou dar um exemplo aqui, É que somos sacanianos, você sabe disso, né? Mas você entregava? Pois é, aí que tá o detalhe. Vamos lá, quando eu chegava na empresa, né, às vezes sempre atrasado, né? Normal, atrasado de manhã cedo, atrasado na hora do almoço, atrasado, saí na hora do café, chegava atrasado, mas vamos lá. Geralmente, os outros impressores faziam a hora máquina, uma faixa de 1.000 impressão, 1.500 impressão. Eu fazia 3.500, 4.000 a hora. Eis a diferença. No final do dia, eu produzi 3 vezes, 4 vezes mais. Mesmo chegando atrasado, botei todo mundo no bolso. Por isso que eu ficava empregado. Olha, 9 meses, hein? Uma gestação. Não, mas isso aí foi outra confusão, entendeu? O cara não queria me dar um vale. E o vale, hein, cara? E o cara, quando pede um vale, o patrão não dá o vale para ele. Pois é, existe, ainda mais hoje em dia, com época de consignado, mais que o funcionário pode pegar até 9 se ele fizer jus, você precisa saber se realmente ele tem saldo para poder descontar. Porque, como eu sempre falo de autorresponsabilidade, o funcionário também ele tem que ter essa consciência do que ele pode gastar, até onde ele pode ir, e não transferir também para o empregador aquilo que é decisão dele, aquilo que é de responsabilidade dele. Hoje, por exemplo, conversando com um funcionário, ele falou que tinha uma prestação de uma moto e queria aumento por conta disso. Então, isso é pouco, vamos dizer assim, para poder merecer. O que a gente fala com o funcionário? Olha, mereça esse aumento. Esse BO é seu. Essa compra da moto que você pode fazer. Olha, me entrega resultado, me gera valor, que eu reconheço valor, que eu te gero valor de volta. Refinancia sua moto, vê se não consegue reduzir o valor da sua parcela, me entrega um pouco mais, agrega valor, porque eu não posso pedir o aumento para o meu empregador sob a justificativa que eu ganho pouco. A questão é, o que você entrega? O que você entrega diferente do outro que ganha a mesma coisa que você, para eu poder justificar um reajuste salarial? Prova para mim que você merece esse resultado, mas prova com números. Não é de boca para fora, não é de falácia. Apresenta resultados. O que a gente orienta, inclusive, com o funcionário, a gente faz esse intermédio entre empregador e empregado, é falar para ele, olha, não adianta falar, muitas vezes não adianta esperar o reconhecimento. Apresenta com números. Como eu trabalho com RH, o que eu falo com as pessoas, não dá para chegar no empregador e pedir que você encha o trabalhador de benefícios. O que a gente faz é ver onde estão os eventuais gargalos, tentar reduzir aquele custo e fazer uma realocação de recursos. Então, eu tenho poder de negociação. Empregador, olha, existia um custo de absenteísmo, de rotatividade, gerava muito custo com o exame admissional, demissional, troca de treinamento de funcionário, ou funcionário a mais sem necessidade, e agora conseguimos reduzir esses números. Com essa redução, podemos realocar e trazer isso em benefícios para o trabalhador. Então, existe uma realocação, porque a gente entende a dificuldade também do empregador com uma alta carga tributária de gerar. Para o trabalhador é pouco, para o empregador que paga é muito. E a gente precisa realmente agregar valor. Então, é fazer esse meio de campo entre empregador e empregado. Olha, quer mais? Também acho que você merece. Todo mundo quer, eu também quero. Achar ruim que um trabalhador peça mais, não pode, né? Inclusive, não pode nem chega a ser demagógico quando você faz uma entrevista admissional e exige aquelas perguntas pré-prontas. O que você quer daqui a 5 anos? Nossa, gente, fizer essa pergunta, sinceramente, eu olhei pra cara do meu e fiquei pensando assim,
Eu não sei nem o que eu quero daqui 1 minuto. Perguntar Não, pra mas mim. sabe por quê? Eu não sei. Tá no sal. Eu não tenho. Eu teve uma vez, antes de trabalhar onde eu trabalho hoje, que é aqui, só que no plano 7 publicidade, né? Eu passei. Tem uma empresa em Cachoeiro que trabalha com a questão dos recursos humanos, que ele te guia até uma empresa, né? Aí eu cheguei lá, sentei e tal, conversei. Mas qual o seu plano daqui a 5 anos? Eu fiquei pensando assim, eu tenho uma faculdade para terminar? Então, seria esse o plano. Porque você virar para um empregado que não sabe, no caso dessa empresa, não sabe nem qual empresa que é, né? Não sabe qual é o caminho até lá. Você querer que ele te dê uma resposta daqui a 5 anos, não sei nem se eu vou estar viva até lá. Eu tenho problema com plano longo, eu não consigo fazer. Eu consigo, talvez, planejar meu amanhã e olha lá ainda. Então, assim, a questão da contratação, até uma pergunta que vem aqui é que muitas das... que, assim, qual é o erro na contratação? Vamos pondo essas perguntas prontas aí, né? Que falta no processo ou falta de clareza do próprio empresário sobre o perfil que ele precisa ali. Porque talvez até não fui contratado por causa disso daí, né? Porque eu fiquei pensando. E como corrigir isso na prática? Igual essa pergunta de 5 anos. A questão é, o que a empresa quer que você entregue daqui a 5 anos também? Porque se a pergunta é uma pergunta pré-pronta, de Ctrl+C, Ctrl+V, o que você quer fazer? Se você fala, eu quero abrir uma empresa, eu quero empreender, eu quero vencer na vida, opa, é muito lindo na teoria. Só que se a sua empresa não dá oportunidade para esse crescimento, e essa pessoa tem esse desejo de crescer, ela vai se frustrar. Ela respondeu aquilo que você quer ouvir, ela tem essa ânsia de crescer, mas você não tem essa ânsia que ela cresça. Por quê? Automaticamente, quando você começa a evoluir, quando começa a crescer, você também espera um reconhecimento. A pergunta é, você está disposto a reconhecer esse crescimento, essa nova entrega? Daqui 5 anos ela quiser crescer muito, você está preparado para seguir e deixar ela realmente crescer e voar e se desenvolver na empresa? Você falou com relação a um dos erros da contratação. São vários, a gente pode citar alguns aqui. Essas perguntas pré-prontas, elas são um grande problema, mas entender o que eu preciso. A gente vê muito por aí esses perfis. Qual o perfil da vaga? Proatividade, liderança, espírito de equipe, são muito parecidas. Quando a gente sabe que perfil em empresa, não existe perfil certo e perfil errado. Existe o perfil ideal para aquela vaga, para aquela cadeira. Existem as complementariedades. Então, o que eu preciso? Se eu tiver um ambiente em que todos os meus trabalhadores têm esse espírito de liderança, vai virar uma guerra. Então, quando a pessoa pergunta, qual o melhor perfil? É o falante? Depende, qual o setor? É o analítico? É o quieto? Não sei, qual que é o setor? Como que eu preciso complementar esse time? Se a gente fizer uma analogia com o futebol, que é uma paixão nacional, como que eu contrato 10 goleiros e não contrato o atacante, não contrato o zagueiro? Como que eu faço esse time jogar? Então eu preciso saber o que eu preciso para essa vaga. Eu preciso daquele cara realmente que é quieto, que não quer falar com ninguém, que de repente tem problemas até de relacionamento, mas deixa ele quietinho que ele vai performar. É analítico que você quer, é resultado? Ele vai te entregar. Então é perfil por vaga. Não existe perfil ideal, um perfil ideal. Existe perfil ideal para aquela cadeira que está sendo analisada. E entender também a questão do perfil do líder. Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa quer esse perfil de liderança, quer esse perfil de autoridade, de proatividade, mas quando chega no setor, o recrutador encontra esse profissional para você, mas o líder considera esse perfil uma ameaça. Isso vira um problema. Sabe aquela história? Acabou de chegar, quer sentar na janela? Esse cara vai arrumar problema para mim. O que eu vou fazer? Olha, arruma outro porque não vai dar certo, não. Não é que não vai dar certo. Contratou o perfil que você pediu. Só que o seu líder, às vezes, não está preparado para aquele perfil. Então, uma das questões é, quando eu vou recrutar, quais são os valores irrenunciáveis de uma empresa? O que você entende como valor? Se você entende que essa proatividade é irrenunciável, o seu líder tem que pensar da mesma forma. Se não pensar, você precisa treinar o seu líder. Se o seu líder não estiver disposto a se adaptar a esse requisito irrenunciável, talvez você precise trocar. Eu não sou a favor de ficar demitindo funcionário de qualquer forma, eu sou a favor de recuperação, de dar oportunidade, mas se chegar no momento em que algum trabalhador, que seja líder ou da classe operacional, ele não consegue me entregar aquilo que eu não posso renunciar como valor na minha empresa,
talvez seja o momento de trocar. Como não... Posso? Pode. Beleza, desculpa. Eu vou na próxima. Tá bom. Como não deixar ser influenciado por essa pessoa que quer chegar e sentar na janela? Porque tem muita gente que chega, né, já querendo meter o pé na porta e tal, mas como não deixar isso acontecer? Porque você falou, né, que muitas vezes o patrão quer mandar logo embora, mas você às vezes orienta, né, a esperar um pouco, porque é contra essa questão de mandar embora, né? Então, assim, e aí, o que a gente faz por não deixar, muitas das vezes, normalmente a pessoa que chega querendo sentar na janela, ela é muito articulada, né? Ela sabe manipular bem o ambiente ali. E aí, o que fazer? Eu também não sou contra mandar embora. Eu não sou contra mandar embora sem critério. Uhum. Por exemplo, o que a gente vê muito acontece em várias situações, o trabalhador não tem um histórico de conduta irregular e chega uma demissão. Não dá mais para trabalhar. Mas não dá por quê? Talvez eu fiz uma avaliação com 1 ano e está tudo bem. O trabalhador agora tem 5 anos, sempre foi bom e do nada... Sem um histórico irregular, agora virou um problema. Por quê? E por que o líder não fez nada? Se estava tendo essa conduta de forma reiterada, por que nada aconteceu? Por que ele se perdeu? O erro está no trabalhador ou está em mim? Eu falo de mim mesmo porque quando eu trabalho numa empresa, eu posso estar errado também. Então eu tenho que avaliar. O erro está na liderança, está em mim como consultor, está no trabalhador, aonde nós estamos errando? Porque se são atitudes reiteradas e eu não tenho histórico disso e eu demito, alguma coisa está acontecendo. Sabe quando acaba o período de experiência, 90 dias, ou no setor de granito 60 dias, e você manda embora e fala, não conseguiu entregar. Falei, mas você deixou para falar no último dia? No último dia, agora não será que se você desse feedback na primeira semana, na segunda semana, na terceira, não teria oportunidade de reconhecer? É aquilo que eu falo, o lógico tem que ser dito, e se você não falar que eu estou fazendo alguma coisa errada, talvez eu continue fazendo até por inocência. Uns não, uns é por ser vergonhice. Se você não gosta que eu te coloque essa caneca pro lado de cá, mas você passa 90 dias, você nunca fala isso, você comenta com ela, olha, esse Rodrigo não vai dar certo aqui. Ele fica tirando a caneca do lugar e coloca do outro lado. Só que você não fala comigo. Se eu quero agregar na empresa, se eu não quero arrumar um problema, eu vou parar de mexer na caneca e vou deixar ela no lugarzinho dela. Só que ninguém nunca me falou. O grande problema que você vê, um dos grandes problemas, é a falta de comunicação, a falta de clareza do empregador, dos líderes, para com o empregado. E lógico, se chegar no momento e você deu feedback, você deu oportunidade, você treinou, você deu oportunidade e ele não entregou, infelizmente é o caso de fazer uma ruptura contratual. Uma pergunta ele já respondeu. Eu achei que tinha acabado esse negócio aí de 90 dias de experiência, mas continua funcionando, né? Nunca vai parar. Continua. Alguns, na regra geral, são 90 dias, mas existem categorias, como o setor de granito, que são de 60 dias, né? Então varia de acordo com a convenção coletiva. É como se 3 meses fosse mostrar como que é o funcionário, né? Eu já queria mas ficar na 3 empresa. mas 3 meses é bacana. Acho bacana. Eu nunca passei esses 3 meses, não. Muito difícil. Mas Você se mostrava no... eu já começava logo no primeiro dia, já faltando, já chegando atrasado, já bagunçando o negócio. Mas tudo bem. Jamais serei um funcionário patrão, né? Padrão. Mas falta também essa integração, tá? Inclusive, quando chegou, quais são as regras do meu negócio? O que você pode, o que você não pode? São políticas claras. Sim. O que é proibido, o que é permitido, o que vai acontecer se você não cumprir. Né? Eu falo do radar. Tem uma placa de 60 km. O que a gente faz, geralmente, se não tem um radar? Vou passar um pouquinho acima. Quando você coloca regras claras no negócio, o que o trabalhador, geralmente, ele faz? Opa, se eu passar acima da velocidade, vai ter uma infração para mim. Eu vou frear. Então, se ele fizer na segunda vez, a multa vai chegar de novo. A nossa primeira orientação sempre é pedagógica. A gente não quer divertir, a gente não quer penalizar. Mas ele precisa ter o poder, o caráter pedagógico. Eu falo, olha, passou acima da velocidade. Na próxima vez eu vou te multar. E ele insiste. E talvez ele continue insistindo e talvez ele precise, ou ele reduz a velocidade dele, ou talvez ele vai ter que fazer o trajeto em outra rodovia, porque aqui ele sabe que vai ser multado. Mas uma coisa interessante, assim, as coisas, os anos vão passando, mas mudam, mas vamos dizer assim, mudam, mas não mudam. Por quê? Geralmente, quando, estou falando da minha pessoa, né? Quando eu ia entrar numa empresa, aí eu explicava, olha, eu trabalho com música, às vezes eu tenho necessidade final de semana de faltar, às vezes na sexta, na parte da tarde, às vezes na segunda-feira, na parte da manhã, às vezes não tem como trabalhar, que eu estou muito cansado. Tem algum problema nisso? Não, não tem. Ok. Então, beleza. Não tem problema nisso aí. Já foi conversado, né? Então, depois ele não pode cobrar isso aí, porque
Então, geralmente eu fazia isso, mas geralmente dava errado. Mas tudo bem. Mas vamos lá. A outra pergunta, a questão de, eu sou obrigado a fazer hora extra? Obrigação não, né? Obrigação não. Mas a não ser que o seu trabalho seja inadiável. Você vai ter que comprovar esse grau de urgência do seu trabalho. Mas existe um acordo, como você falou, né? Existia um plano inicial. Por isso eu falo sobre essa clareza no ato da contratação. Embora você não seja obrigado, eu não posso te obrigar a nada. Existe uma relação negocial. Essa é uma relação de negócio, eu te entrego e você me entrega. Eu não posso te obrigar. Mas se deixar subentendido que vão acontecer situações que vão ser necessárias, essa contribuição, esse entendimento de que vai fazer o melhor para ele e para a equipe, porque às vezes o meu não, ele não respinga só no empregador, ele respinga também no meu colega. Quando eu não faço hora extra, né, que o ideal é que não aconteça, mas eu posso seguir o limite legal também de fazer até 10 horas dia, se não tiver alguma situação especial, como 12 horas, a lei do motorista, que pode se fazer até 4 horas mediante acordo coletivo. Então, tem as suas particularidades, né, de acordo com a categoria. Mas toda vez que um trabalhador, ele deixa de fazer alguma coisa, a empresa sente, mas o colega dele sente também. Porque as grandes empresas, né, eu já trabalhei em uma, ela geralmente, se ela te pedisse para fazer, claro, no 47 segundo tempo, ela chega para você e fala, olha, preciso fazer serão hoje, agora. Quer dizer, eu tenho uma vida lá fora, entendeu? Minha vida, eu não durmo dentro da empresa. Eu vou para casa dormir, então eu tenho uma vida lá fora. Então eu não posso ser avisado no 47 segundo tempo, mas tem empresa que isso na época ela mandava embora, não sei hoje, né? Por eu não querer fazer a hora extra, porque eu não fui comunicado antes. A gente entende o lado do trabalhador que realmente existe uma vida lá fora e a vida social é muito importante. Porque se sua vida fora da empresa estiver ruim, ele vai refletir na empresa. E vice-versa. O grande problema, como eu falei, quando você deixa de fazer algo, você prejudica a empresa e o seu colega. Talvez, em alguns casos, esse 47 do segundo tempo, ele é causado por uma não entrega, por um motivo de força maior, pela ausência de algum trabalhador, pelo corpo mole de algum trabalhador. Às vezes o culpado não é o próprio empregador. Talvez é a equipe que não está entregando, ou a ausência de alguém, ou a ausência de alguma atribuição que deveria ser feita e não entregou. E o empregador ele é obrigado a solicitar aos 47 do segundo tempo que faça uma prorrogação desse tempo. Porque para o empregador, ele não é interessante para ele também. Ele paga o adicional de 50%, ele já é onerado bastante com a folha, a tributação é alta, pagar hora extra também não é interessante para o empregador. Então, se o trabalhador ele é surpreendido e não gosta de ser surpreendido com a hora extra, tenha certeza também que o empregador não gosta, porque ele paga o adicional de 50%. E esse adicional ele vai refletir em férias, 13º, fundo de garantia, multa rescisória, aviso prévio. Ou seja, aumenta muito o custo do empregador. O grande ideal é que ele conseguisse entregar os 100% dele dentro da jornada de trabalho. Ele fica feliz, eu posso reconhecer o seu valor e eu não aumento o meu custo da folha também. O Eliomar estava falando sobre a questão de hora extra e tal, e a questão da escala 6x1, né, que foi um debate muito grande no Brasil, e vai acabar, e não vai, como é que vai ser, que eu sei lá quem vai faltar quando, e que não vai trabalhar mais, todo mundo vai ficar em casa e acabou. Pois é, isso está sendo discutido, ainda mais que é ano eleitoral, a tendência é que seja aprovada. Tem um apelo popular muito grande, o fim da escala, a gente entende. E primeiro tem que até se chamar a atenção que acaba que quase a grande maioria trabalha, de certa forma, nessa mesma jornada. Porque quem não trabalha no 6x1 acaba trabalhando no 5x2, mas compensa esse sexto dia. Porque são as mesmas 44. Na grande maioria dos casos, você paga esse sábado, você compensa esse sábado. Embora não esteja lá no dia 6, você trabalhou durante os 5 dias compensando aquele sábado. É igual ao comércio. Você trabalha 8 horas de segunda a sexta, faz 40 horas, no sábado você faz mais 4 horas, 44. E na indústria trabalha às vezes de 9 horas de segunda a quinta e sai mais cedo na sexta-feira, e faz as mesmas 44, ou seja, eu estou compensando. Então, mesmo não trabalhando, eu paguei para ter direito a essas horas, certo? Agora, a escala 6x1 é um debate interessante, eu acho que precisa ter muita discussão em relação a isso, pela questão da subjetividade também.
Reduzir a horas de trabalho, porque a redução das 6 por 1 não é só questão de escala, é questão de jornada também. Eles querem jogar para 40, depois escalonando, reduzindo mais 1 hora por ano, até que se chega a uma redução maior. Então, vai reduzir, sim, vai acabar com a 6 por 1, o projeto é esse, e vai reduzindo no primeiro ano para 40, depois 39, 38 e assim por diante, fazendo a redução da carga horária semanal também. O que não pode deixar de ser discutido é o impacto disso. Mas vai gerar novos empregos, novas oportunidades de emprego, porque vai precisar de mais gente. Será? E aonde eu vou conseguir essas pessoas? A dificuldade de encontrar mão de obra no quadro atual é muito grande. Se eu precisar de contratar mais gente para o quadro atual, eu já não consigo. Se eu precisar aumentar ainda mais, o problema vai ficar ainda maior. E outra, quando eu reduzo, se fala muito em redução da escala da jornada pela questão mental, vida social, e isso é muito válido. A discussão, eu acredito muito nessa discussão e na importância dessa discussão. A questão é, o que eu vou fazer com essas horas? Ou, se eu reduzir para 40 horas ou menos na semana, eu resolvo o problema psicossocial, eu resolvo o problema da sociedade, quanto tempo eu preciso para adoecer? 40 horas, então, eu não adoeço. 44 eu vou adoecer. Não é muito relativo, sabe? Quanto tempo eu preciso para adoecer? Quantos salgados fritos eu preciso comer para poder aumentar o meu colesterol? Quantos cigarros eu preciso fumar para poder desenvolver uma enfisema pulmonar? Talvez você nunca desenvolva. Talvez desenvolva fumando X quantidade de cigarros. Não existe um número exato. Então, a questão é, quando eu levanto essa bandeira, e eu acho que é válida a discussão, com certeza, mas quando eu levanto essa bandeira e digo que vou resolver o problema da questão social ou da psicossocial, quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo ele vai adoecer? Você trabalha com música, imagina, quanto tempo eu consigo suportar uma guitarra desafinada, microfonia? Você imagina, quanto tempo isso me irrita e me causa irritabilidade? Tem um ambiente de trabalho com entrega, com performance, com objetividade, em que você trabalha as 44 semanas e fala, caramba, não vi a hora passar. Já tem ambientes tão tóxicos que você trabalha 1 hora por dia é o suficiente para te adoecer. Ou seja, a questão de horas não necessariamente está relacionada com a questão de saúde mental. Mas, eu vejo, eu tenho uma outra visão disso aí. Eu acho que a partir do momento que você escolhe uma profissão, né, aquele segmento ali, se você gosta daquilo ali, eu acho que vai ser bacana você trabalhar. Eu sempre falei o seguinte, tudo que eu fiz até hoje, eu sempre fiz porque estou me sentindo bem e rola assim, vamos dizer que, de certa forma, uma diversão. Eu considero como uma diversão para mim. Entendeu? Então, a profissão que eu escolhi, na época, em 82, eu tinha 12 anos de idade, foi trabalhar em gráfica. Achei aquilo ali muito bacana e muito divertido. Aquelas máquinas ali, achei aquilo ali muito bacana. Então, eu sempre me realizei e sempre fui feliz no que eu fiz. Entendeu? Então, eu trabalhava por causa disso. Como trabalho com música também, eu escolhi porque eu gosto, me sinto muito bem. Eu só parei de trabalhar em gráfica porque eu tive que me dedicar à música. Mas uma boa profissão. Acho que a partir do momento que o cara se sentir bem, ele tem que saber muito bem escolher a profissão dele. O que ele vai fazer. É porque, assim, eu entendo o que você fala. Eu tenho uma parente que ela ama a profissão dela, professora. Só que ela se desgastou com o tempo por causa de muita demanda, muita coisa, pessoas em volta, porque o problema não é você trabalhar com máquina, o problema são as pessoas que estão ao seu redor. Né? Assim, falando de empresa, falando de uma organização que teoricamente vira uma família, no final das contas, você passa mais tempo com eles lá do que em casa. Com certeza. Né? Então, assim, se você... a minha vida mental, ela tem que estar realmente muito boa, porque eu não produzo nada. Teve uma semana que eu tava caótica, eu não conseguia produzir nada. O problema não era a empresa, o problema era eu, comigo mesma. E não sei, passou, tipo, era algum BO que tava dentro do meu cérebro. Mas só que, tipo assim, quando a gente fala de uma empresa que tem X funcionário dentro de uma sala e que muitas das vezes tem picuinhas ali, né? Aí entra a questão de como contratar alguém, que aí foi o que ele falou, se a pessoa for muito líder e a pessoa não tá no cargo de líder, mas quer mandar em outro, é complicado. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Essa é interessante também. Vamos lá. Grandes empresas, elas, vamos dizer que
Tá, tudo bem. Vamos colocar gráfica, né? Vamos usar a gráfica como exemplo. Né? Ela colocou um gerente que não entende bolufas nenhuma de gráfica. Só entende da administração, da parte de administração. Mas da parte operacional, não. E aí? E o cara chega assim, eu sou o cara. O que você acha? O que você fala disso? Olha só, existem algumas coisas, como eu penso em relação a isso. A administração, claro, quanto mais conhecimento específico na sua área, mais autoridade você tem para poder conseguir entregar. Lembra aquele exemplo que a gente falou no começo? Quando eu não conheço muito do carro, mas existe um manual. Se eu estou entrando para administrar, o que eu preciso fazer? No mínimo, me cercar de pessoas competentes e, sim, especialistas. Se eu tenho habilidade com pessoas e habilidade com números, eu não entendo muito de máquinas. Mas eu, como administrador, se eu assumo a gerência de uma gráfica, nunca trabalhei, fato, nunca trabalhei numa gráfica. Se eu assumo a gerência, o que eu preciso fazer? Quem é o melhor aqui? Esse cara vai ter que ser meu braço direito. Então, talvez esse rapaz, ele não está preparado para gerenciar, porque ele pensa muito no operacional. Eu penso no negócio. Então, eu preciso saber, sim, eu tenho que ter uma pessoa do meu lado, eu tenho que ter essa humildade e essa inteligência estratégica para puxar para perto de mim quem realmente conheça do negócio. E eu vou tomando as decisões. Então, você me alimenta de informações técnicas, eu analiso esses números, tenho uma visão do negócio e tomo a melhor decisão, pautado de pessoas que conhecem dessa profissão. Então, eu não acredito que seja necessariamente um problema, desde que você se cerque de bons profissionais que te dêem informação e que você consiga fazer uma leitura, analisar e filtrar essas informações para tomar a melhor decisão. Ai, Que obrigada, peguei, que peguei. Vamos dizer, a gente está dentro de uma empresa, né? Contextualizando. E com isso a gente tem uma pessoa, chega uma menina, ou rapaz, sei lá, e ela muda a cabeça do patrão, e com isso o patrão acaba demitindo pessoas, bons funcionários, por conta dessa pessoa específica que gosta de mandar, que gosta de articular ali por trás. Tem algum nome para isso dentro da empresa? Fofocar? Pode ser também, pode ser aquele famoso fofoqueiro. O que o patrão faz é o X9. Às vezes não é nem por nada, às vezes só mesmo pro... Mas tem o X9 do bem e tem o X9 do mal, né? Sim. Enfim, mas assim, às vezes né, nem por nada, às vezes só queria mesmo que aquela... Não foi com a cara daquela pessoa que ia mandar embora, mas também não tem poder para isso e acaba influenciando o patrão. O que o empregador, ele assim... Como ele abriu os olhos no meio de toda essa enrascada e depois que vê que perde bons funcionários. E aí, o que faz? Por isso que a gente fala sobre se cercar de boas pessoas. O empresário, ele precisa ter essa inteligência emocional para poder fazer alguns discernimentos, ter alguns discernimentos. Se eu não tiver como mensurar resultados, eu vou ser realmente guiado por qualquer tipo de informação, por menos confiável que seja. Então, mesmo com pouca informação, quando seja por má fé, se eu não tenho números, informações mensuráveis, eu vou ser guiado por caminhos errados. Agora, se eu tenho uma empresa que os processos são claros, que os resultados são mensuráveis, fica um pouco mais difícil de você fazer a cabeça de alguém. Igual o colega falou, eu fazia muito mais impressão do que os outros. Eu era bom naquilo que eu fazia. Se eu chegar para o patrão e ele tem números para apresentar e eu falar alguma coisa que denigra o profissional, dificilmente vai ser mantido, porque tem números a serem apresentados. O que pode, às vezes, faltar é conseguir mensurar esses resultados. Quando eu falo que alguém é ruim, ruim como? Ou ruim quanto? Me apresenta os números dessa capacidade boa ou ruim. Assim como existe o X9 do mal, que você falou, existe do bem também, preciso dar aumento para o colega da gráfica. Por quê? Ele faz a mesma coisa que todos os outros 3 que trabalham na mesma função que ele, mas entrega 4 mil, os outros entregam 2. Opa, são números, não é de da boca para fora, são números. Então eu consigo mensurar e fazer esse reconhecimento e filtrar se aquilo que está chegando para mim é confiável ou não. Porque essa informação, você me fala uma coisa, você me fala que essa caneca está vazia, e eu vejo que está cheio de água, eu falo, olha, você está equivocada. Talvez você olhou por outro ângulo e achou que estava, porque a caneca é escura, você não enxergou a água aqui dentro. Mas você olhar direitinho, olha, está cheia até aqui em cima. Você vai repensar. Então, pode ser uma das alternativas. Claro que vai depender de todo o contexto de cada organização. É claro que cada empresa, para cada setor, tem o seu encarregado, que também que vai gerar as informações para chegar até no patrão, né? Com certeza. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que veio do diretor, deixa eu levantar o celular aqui.
Em países como os Estados Unidos, existem modelos mais flexíveis e acordos diretos entre empresa e funcionário. Por que no Brasil ainda é tão difícil permitir que o trabalhador escolha quanto quer trabalhar, em vez de impor uma escala fixa de 6 por 1? A gente vai entrar numa discussão até profunda, né? Porque é mudança de cultura. Porque pode ser que eu consiga mensurar, é aquilo que a gente conversou, por números, quanto eles entregam com poucas horas. Qual a cultura dos Estados Unidos ou outros países e qual a cultura do brasileiro. Como eu estou muito aqui preso com horas trabalhadas e não por entregas, existe a dificuldade. Então, a primeira coisa é mudança de cultura, tanto do empregador, para saber que seu funcionário, menos que uma hora reduzida, você pode entregar mais do que entregando várias horas ociosas, aquelas horas que você faz de conta que trabalha e eu faço de conta que eu acredito. Acontece muito disso, né? Eu chego às 7, saio às 11, volto às 12, saio às 17 e está tudo bem. Só que eu não consigo mensurar seus resultados. Mas aquele lance que a gente estava conversando sobre o Bill Gates, né, que na empresa dele, para o dia render bacana, você sai da cama na hora que der vontade. Bom, 7, 8, 9, 10, agora eu vou trabalhar. Para quê? Porque você realmente saiu da cama, você saiu bem e seu dia vai render mais. Porque se você sai 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, você vai chegar na empresa cansado. Então você tem que chegar bem na empresa. Então é melhor a gente sair da cama na hora que der vontade, não é boa, não? Em alguns modelos de negócio, pode ser que dê certo, né? A questão é, você imagina uma empresa que trabalha e fecha até às 18, que tem horários de carregamento, entrega para cliente, telefonema. Se cada trabalhador chegar no horário e fizer o seu próprio horário, como que eu consigo fazer a gestão de todo o meu negócio? Se um chega às 8, chega às 9, sai às 10, outro quer trabalhar de noite, outro quer trabalhar de madrugada, como é que eu consigo reunir, ainda mais no processo produtivo, que é um passo a passo? Se a primeira peça ele faltou, como que eu sigo os demais? Então, a pessoa ainda não se sente disposta a trabalhar, mas o meio do processo já está ali disponível. Até que ele chega, eu já perdi essas horas. Então, sabe, é mudança realmente. Algumas profissões, e algumas situações até vem mudado. Algumas profissões podem ser interessantes. Olha, você me entrega resultado, eu estou trabalhando por entrega e não por hora. Eu consigo mensurar para você, olha, eu quero 1000 impressões. Quanto tempo? Eu vou te entregar. Existe uma relação contratual, você entrega naquele prazo. Como emoji que for de pagamento, você pode contratar, por exemplo, né? Eu quero 20 folhas de pagamento até o dia 30. E você consegue mensurar. Se você trabalhar de dia, de noite, de madrugada, final de semana, é outra coisa, desde que você cumpra um acordo e o que a gente firmou. Então, se eu me comprometi que seria entregue até o dia 30, que eu faça acontecer até o dia 30. Independe do horário. Lógico, ele tem que confiar em mim e eu tenho que merecer essa confiança também. A questão é, as pessoas estão preparadas para esse modelo de negócios, de entrega, ou aquela velha desculpa, né? Não deu tempo. Rapaz, aconteceu um problema, meu filho passou mal, meu cachorro faleceu. E aí, sabe? Se eu não consigo entregar isso, se o empresário não pode confiar, como que eu faço esse controle depois? Então, é mudança de cultura das duas partes, do empregador e, lógico, do empregado também, de merecer essa confiança e de entregar aquilo que foi contratuado. Acho que contratado, né? O segmento vamos dizer assim, de criação, eu acho que até rolaria, né? Porque, menina, você sabe qual é o emprego, né, para isso? O que você achou da ideia? Eu não acho nada. Não acho nada, não. Na questão de criação, você não acha? Eu não acho nada. Não acha, não? Não. Aí, olha só, eu tenho um emprego especial para você. Influencer. Influencer, que acorda a hora que você quiser, você vai lá, grava a sua vida e tá tudo certo. Tudo bem. Né? Você se escapou bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para ela aqui, claro. Rodrigo. Ele é um entrevistado. Não, mas deixa eu fazer uma perguntinha para ela. Você só assiste aí, por favor. Quietinho. O que você acha do seu patrão? Olha só, o meu patrão, o que eu posso falar do meu patrão? Ele tá por aqui, né? Então não pode falar muita coisa. Não, brincadeira. Olha só, igualzinho eu comentei, né, aqui, teve uma semana que tava bem caótica, que eu até falei, até comentei lá em casa. Gente, parece que minha cabeça não tem nada, tava vazio, tava num ciclo, assim, bem louco da minha vida, que eu não entendi o que aconteceu comigo. Não era nada com a empresa, não era nada, assim, pessoal, simplesmente tudo sumia da minha mente. Ele, assim... Nesse problema que eu tive, que eu também não sei o que é,
que depois passou, graças a Deus, ele foi muito compreensivo, né? Conversou comigo e falou, olha só, você precisa sair disso, você precisa, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, e você precisa produzir, porque eu preciso que você trabalhe, eu preciso que você me dê rendimentos. A minha relação aqui com o meu patrão é uma relação de empregado e empregador, só que humano, que muitas das vezes falta, né? Vou jogar a bola pra lá agora, tá? Agora sim, agora é com você, Rodrigo. E como que é a questão? Porque existe muito patrão que não é humano com funcionário, acha que ele é máquina. E aí entra a questão da psíquica, né? A questão do empresário, do funcionário tá com a mente saudável, né? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa estar ali todos os dias. Sim. Inclusive, em maio desse ano, se não for prorrogado novamente, vai entrar em vigor a alteração da NR1, que inclusive trata das questões psicossociais, que é o que você está falando. Até então, é avaliado no ambiente de trabalho os riscos químicos, físicos e biológicos. E agora tem as questões psicossociais. Por que isso? Os números são alarmantes. Foram mais de 500 mil de afastamentos do trabalho em 2025 por conta de questões de saúde mental. Os números são assustadores. Mais de 500 mil é praticamente 3 cachoeiros, falando em número de pessoas. Claro que esses afastamentos não são pessoas, uma mesma pessoa pode ter mais de um afastamento, mas a quantidade é assustadora, vem numa crescente a ser observada. Então, a partir sempre foi relacionado ao trabalho, sempre teve essa responsabilidade, mas agora, se não for adiado novamente, a partir de 26 de maio passa a vigorar a exigência dos laudos, programas ocupacionais com a questão psicossocial. Para contratar? Não para contratar. O que vai ser exigido? Que o empregador ele faça avaliações no ambiente de trabalho. Não é avaliação psicológica por indivíduo, é por ambiente. Como a gente tem conversado, existem vários diferentes riscos em cada empresa. Eu tenho diferentes setores e cada um é tratado por um indivíduo diferente, por uma liderança diferente. Quais os riscos que existem em cada ambiente? Quando a gente fala de risco físico, por exemplo, quando a gente fala de barulho, um trabalhador recebe a audiometria porque está exposto a ruído no ambiente e o outro não está exposto ao mesmo ruído. Um recebe insalubridade e o outro não. Na psicossocial, vai ser a mesma coisa. Talvez se eu tenho um encarregado tóxico ou um ambiente de alta pressão, ele requer um cuidado especial. E um outro que eu tenho um ambiente um pouco mais leve, uma liderança um pouco mais humana, essa pressão é reduzida. Então, vai ter que gerenciar isso. E se ficar configurado que o trabalhador adoeceu por conta da atividade laboral, a empresa vai responder. Aliás, ela já responde. Existem algumas ações, inclusive regressivas. O que acontecia? Inclusive a AGU, a Advocacia Geral da União, ela já teve a notícia que a orientação é que ela vai passar a pedir ação regressiva. O que é isso? Se eu pago para o trabalhador alguma coisa que o empregador deu causa, eu quero meu dinheiro de volta. Se a responsabilidade é sua, se a negligência foi sua, eu quero que você me pague. Atualmente, as varas do trabalho, você faz um acordo em que fica configurado esse tipo de situação, o problema morria ali, vamos dizer assim. Agora vai ser comunicado à Advocacia Geral e que eles podem requerer ações regressivas. Então, essa conta pode ser muito mais alta. Se eu não cuido da saúde mental do meu trabalhador, inclusive existe um negócio chamado, existe o CNAE, que é a atividade econômica de cada empresa, existe o FAP, que é o indicador que vai dizer quantos por cento você vai pagar na folha de pagamento, e existe também o tal do CID, né, por atestado. Existe uma tabela que muita gente não conhece, inclusive, que fala o seguinte, olha, na atividade industrial, quais são os CIDs que estão relacionados a ela? Então, mesmo que eu não declare um acidente, uma doença ocupacional, se chegou na Previdência Social, alguns CIDs que têm relação com o trabalho, com aquela atividade, com aquela classe econômica, eles podem colocar como auxílio acidentário, porque tem relação com o trabalho. E se você não conseguir comprovar que você não adoeceu aquele trabalhador, você vai responder por isso. Então, vai pagar o fundo de garantia durante todo o período que estiver afastado, vai poder responder por dano moral, uma série de situações. Então, essa exigência vai acontecer. Sempre existiu essa possibilidade de vinculação entre aquilo que eu desenvolvo e aquilo que
a atividade laboral contribuiu para isso. Só que agora vai ter um programa ocupacional que você vai ter. Se você não tiver esse documento, você vai ser multado. Então, o risco agora ele vai ser monitorado e certamente vai repassar para a empresa o risco, o custo dessa negligência. Se o trabalhador adoecer, a empresa vai responder. Já respondia e agora, de forma mais acentuada, até pela crescente no número de afastamento por questões psicossociais. Muito bacana isso, tá? Porque, assim, não são todos os casos, né? Mas tem muitos casos que a empresa acaba sendo envolvida indiretamente. Né? Essa informação aí é bem proveitosa, vamos dizer assim, entendeu? Porque acho que, né, cada trabalhador tem que ter o conhecimento disso, sabia? E quando, inclusive, estão sendo avaliados, porque maio começa a vigorar, infelizmente, muitas pessoas esperaram chegar perto para começar a tomar algumas atitudes, mas vai sair agora essa exigência. Agora, é importante falar que o que está sendo monitorado é o ambiente. Não existe obrigatoriedade de você ter um psicólogo fazendo essa avaliação, porque você está monitorando o ambiente. Então, se, por exemplo, se eu tenho 10 funcionários num setor e que eu tenho um quadro de depressão em várias situações, crise de ansiedade, afastamento, alto índice de absenteísmo, pode ser um indicador de que algo está errado naquele setor. Então, eu vou tratar o ambiente. Agora, se eu tenho de 10 funcionários, que apresenta ansiedade, é uma questão aparentemente pessoal e não coletiva. A questão é, a empresa está adoecendo o trabalhador ou é uma questão pessoal? Se for empresa, se o problema for coletivo, eu tinha um departamento com 10 funcionários, agora são 5. Aumentaram as horas extras em 110%. A folga parou de conceder. Intervalo entre a jornada parou de conceder. Você não tem tempo nem de almoçar. Espera aí. O absenteísmo começou a aumentar. A rotatividade começou a aumentar. O cansaço começou a aumentar. Isso é demonstração que o ambiente está errado. Então, isso é um problema coletivo. A questão de falta de funcionários, excesso de atividades, gerou uma sobrecarga e está refletindo na saúde mental. Agora, se no quadro de 10, apresenta um quadro, teoricamente, num primeiro momento, é um problema pessoal e não coletivo. Que, claro, eu como empregador, que tenho também meu papel social, eu preciso fazer o monitoramento. Né? Porque eu tenho que entender. Lógico, não está relacionado ao trabalho, mas eu preciso entregar para a sociedade e para a família um cidadão saudável. Até para saber o seguinte, quanto mais saudável, quanto mais sadio ele tiver, mais chance de entrega, mais chance de performar a minha empresa tem. Precisa ser uma relação de ganha-ganha. Você tem que estar bem fora para entregar dentro da empresa. E vice-versa. Se você tem problema na empresa e começa a desforrar em casa, é um grande problema também. Então, tem que ser uma relação de conquista, é um ganha-ganha, trabalhador e empregador. Hoje quais são as medidas que as empresas estão tomando, assim, porque a lei ainda não veio, né? Então, existe alguma coisa que as empresas já estão fazendo, além, assim, não é obrigatório colocar o psicólogo, mas tem algo a mais que a empresa pode fazer para melhorar a vida desse empregado, além de não colocar hora extra demais, né? Não sobrecarregar lá o funcionário, e tudo ao contrário do que você acabou de falar aí que a pessoa faz, né? Vamos dizer assim. Existe muita... como é uma questão muito subjetiva, né? Porque a doença psicossocial é um problema silencioso, é invisível. Então, o que pode gerar no ambiente coletivo essa doença, esse adoecimento psicossocial? Excesso de jornada. Como que está a minha jornada? Gestão de jornada, é onde a gente atua. Como que está a questão do clima da empresa? Como que está a concessão de férias? Você vende 30 dias todo ano? 5 anos sem tirar férias. Isso é saudável para alguém? Não é. Como que está a minha rotatividade? Os funcionários conseguem gozar o intervalo de no mínimo 60 minutos? Ou almoça e volta? Como que está a produtividade? Como é que está a autonomia? Como é que está o clima? Como é que está o relacionamento da minha empresa? Esse tipo de controle, ele precisa ser feito. E eu entendo que o empresário tem tomado consciência disso. Existem algumas ações que estão sendo feitas até por conta da chegada dessa legislação. Então, o que a gente leva para as empresas é justamente isso, essa conscientização de que aumenta-se uma obrigação legal, fato, mas não precisa necessariamente aumentar um passivo trabalhista. E o nosso papel é justamente esse, é conseguir medir, orientar e evitar que esse aumento da
da legislação trabalhista gere o aumento de passivo trabalhista. Então, a nossa medida é preventiva. Agora, esse problema aí, vamos dizer que esse problema ele começa dentro de casa e afeta lá no serviço dele. Mesmo assim, a empresa ela vai arcar? Não vai. Como eu falei, é uma questão do trabalho. O próprio texto do NR1 fala de riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Então, o risco que a empresa tem em responsabilidade é do local de trabalho. O que ela tem controle, o que ela está produzindo. Ela não pode ser responsabilizada por aquilo que acontece fora das paredes dela, fora dos muros da empresa. Então, o que for pessoal não é responsabilidade da empresa. Claro que ela pode intervir, ela pode acompanhar, ela pode dar o suporte? Pode, mas ela não pode ser responsabilizada. Agora, eu preciso comprovar que esse problema realmente vem de casa. Quando demonstrar que existem ações ativas, constantes na minha empresa, em que o controle de jornada é feito, em que a saúde mental é levada a sério, em que tem atas que tem treinamento constante, em que existe todo um direito trabalhista e humano, eu começo a demonstrar que esse problema psicossocial não se desenvolveu na minha empresa. Ela foi fora dos muros e não posso responder. Mas eu preciso ter prova documental. E o programa de gerenciamento de risco vai ser isso. Inclusive vai ter um plano de ação. Se você identificado algum risco, você vai ter um plano de ação. O que você vai fazer para poder corrigir eventuais distorções no ambiente de trabalho? Você vai corrigindo aquilo para poder evitar. Então, é como se a gente vê que está com colesterol alto. O que tem que fazer para poder controlar? Para melhorar a alimentação. Na empresa, a mesma coisa. Diagnostiquei que o colesterol está alto em algum setor meu. Qual a medida eu tenho que fazer? Qual o medicamento que eu tenho que fazer? Qual a dosagem do medicamento? Aonde eu começo a atuar com isso? Essa vai ser o trabalho da empresa. Lógico, em parceria com os RHs, com o jurídico e com as clínicas de segurança do trabalho que fazem toda essa gestão. Essa parte vai ser difícil, tá? Para comprovar se foi dentro, se foi fora da empresa que a pessoa ficou doente. Pelo menos é o que eu acho, vendo de fora, né? Mas aqui, você trabalha com a questão das empresas. Qual é a maior reclamação dos empresários em questão de contratação que eles acham mais difícil no mercado? Vamos falar a palavra jovem não, tá? Para não deixar muito na cara. Se os jovens estão querendo trabalhar ou se os mais velhos estão mais aptos para trabalhar, como é que tá aí? Olha só, o problema não é por idade, pelo menos eu vejo dessa forma. Não é por idade. Vou fazer 42 anos e desde que eu era jovem, existem perfis excelentes e perfis ruins. Tem pessoas que conviveram comigo e fizeram muito mais sucesso e outros não. E existe também essa juventude que chegou com uma outra mentalidade. A questão é qual o propósito que eu ofereço para esse jovem. O que eu estou oferecendo? O mundo mudou. A questão é, as empresas também mudaram? O que era valor há alguns anos atrás já não é mais agora. É igual rede social, né? Assim, ele te entrega aquilo, você começa a seguir uma pessoa porque faz sentido. Faz algum propósito para você. Funcionário é a mesma coisa. Naquele momento faz algum propósito. Aí você começa a curtir, compartilhar, você tem orgulho, né? Posta, reposta, faz collab. Daqui a pouco aquela relação começa a ficar desgastada, você começa a não curtir tanta coisa. Você até segue, ou você para de engajar. A questão é, por que está parando de engajar? Será que meu conteúdo mudou? Será que eu parei de gerar valor para ele? As pessoas mudaram. Em todo ambiente acontece isso. Cantores famosíssimos entendem que em determinado momento precisa migrar. Eu acho que cada caso é um caso. Vamos lá. Eu tenho uma banda de baile, que é uma empresa. Aí eu preciso de contratar um novo cantor. Aí eu tenho o Eliomar, que tem 55 anos, que é mais velhinho, cheio de manias, né? Porque todo velhinho é assim, cheio de manias. E tem a Elcia, que é novinha, não tem as manias que um velho tem, linda, maravilhosa. Aí, quem que você acha que eu prefiro contratar? O Eliomar ou a Elcia? Eu, como dono da banda, eu prefiro contratar a Elcia, porque ela é novinha, menos mania, bonita. Vou contratar um velho enjoado, cheio de mania? Eu olharia o currículo. Porque vai que a pessoa é desafinada. Não, mas em primeiro lugar, eu primeiro vou olhar se vou contratar um velho, vou contratar uma novinha. E aí? Contratou pela aparência, já errou, querido. Mais ou menos. Mas tem a questão da complementariedade, né? Talvez o velhinho entregue algum som interessante. Talvez seja excelente músico.
Talvez para a questão do som, a questão mais tecnológica, ela entregue muito melhor. Sim. Essa questão do perfil adequado para fazer a coisa certa. Talvez ela não sabe cantar. Talvez o velhinho é afinado. Talvez ela sabe tocar uma guitarra como ninguém. Talvez ela consiga fazer uma afinação que ninguém consegue. A questão é, aonde você precisa naquele momento? Precisa de um cantor, de um baterista, de um guitarrista, de uma pessoa para o som, de uma pessoa para carregar o instrumento. O que eu preciso? Aí eu tenho que saber, no perfil que eu preciso, nesse momento para a banda, qual o perfil mais adequado? Essa é a grande questão. O Rodrigo é um menino jeitoso, tá, rapaz? Esse rapaz, ele é jeitoso. Mas, assim, contratação, no final das contas, acaba sendo um tiro no escuro, né? Eu acho que eu vou contratar ele, né? Para cantar? Não, para cuidar desse departamento aí, que ele vai na boa. Sim, com certeza. Acho que, no final das contas, todas as empresas ela precisa ter uma visão geral antes de contratar alguém, né? E acho que você trabalha essa questão com as empresas que você hoje ajuda, né? A gente trabalha a questão da orientação. Como eu falei no começo, existe a conversa fiada e afiada. Como eu falei, a primeira coisa às vezes o empresário apresenta o perfil que ele quer. A questão é, qual o perfil que você precisa? Você precisa da novinha ou você precisa do velhinho? O que você quer e o que você precisa? É o primeiro ponto. Aqueles Ctrl+C, Ctrl+V, talvez a pesquisa que eu faço, o formulário que eu tenho, para uma empresa A dá muito certo. Se eu for levar para outra empresa com outro perfil, com outra clientela, com outra necessidade, ele não vai servir. Então eu preciso saber o que eu preciso perguntar, o que eu preciso extrair de valor dessa candidata. O que eu preciso que ela me entregue, qual o irrenunciável da minha empresa para essa vaga, para poder saber, né, se é adequada ao perfil ou não. Gente, achei muito engraçado ele estar falando isso. Eu lembrei de um podcast que eu vi, não sei se vocês já ouviram falar, a Andrea Vermonte, é uma psicóloga. Aí ela tava falando, não, porque se eu tivesse uma empresa e tal, eu tiraria todas essas perguntas convencionais. Eu perguntaria como que o funcionário trata a mãe, como que o funcionário é em questão de organização do quarto, tudo fora da caixinha para mim saber como que ele é na questão da sociedade, que o social reflete dentro da empresa. Porque eu posso ser extremamente tímida e chegar lá, não, mas eu sou muito comunicativa. Né? Lascou tudo, a pessoa trabalha com vendas. Eu não discordo, só faço uma observação. Como que você vai perguntar? Porque é aquela questão, o que o funcionário ele quer que você ouça, né? O que o entrevistador quer ouvir? Como você trata a mãe? Ninguém vai falar que trata mal. A questão é a conversa fiada e afiada. Por exemplo, eu preciso saber o seguinte, na minha empresa é inegociável, não pode fumar. Não pode parar de 1 em 1 hora, não tem lugar de fumódromo. Então, no meu formulário, a pesquisa, se você fuma ou não, é imprescindível. Se na minha empresa não faz diferença a resposta, não precisa ter no meu formulário. Ali é irrenunciável para mim. Aí a questão ainda mais falando de psicossocial, quando eu falo, aí eu vou começar na conversa afiada. Sabe aquela impressão que você fala, nossa, como você foi na entrevista? Muito bem. Rapaz, conversamos e tal, parece que é um bate-papo, porque é a conversa afiada. Você precisa extrair nas entrelinhas aquilo que você precisa ouvir. Aí você vai perguntar, você fuma? Fumo. Eu já sei o que eu preciso. Que só começar, rapaz, eu tinha um tio que fumava pra caramba. Era um cigarro atrás do outro, o quarto dele era um cheiro insuportável. É ruim assim, né, tal? Como é que você faz isso, tal? Deve ser da mesma forma, né? Deve dar cigarro, tal, não sei o quê. E ele começa a soltar algumas informações. Essa é a conversa afiada. Então, o que eu preciso de ouvir? Ele acha que é uma conversa fiada e, na verdade, é uma conversa afiada. Porque eu estou extraindo dele aquilo que eu preciso saber. Não o que ele quer me falar, não o que ele quer que eu saiba, e sim o que eu preciso saber. Perfeito. Jogar o verde, é famoso jogar o verde para colher o maduro? Jogar o verde. Na linguagem antiga? Jogar o verde. Perfeito, perfeito. Mas a gente chegou na parte final, que como o nosso diretor diz, nosso podcast é do interior, então a gente não pode alongar muito, embora o assunto tá maravilhoso, mas essa câmera aqui é totalmente sua. E você pode, se você deixou alguma coisa querer dar mais um destaque, ela é toda sua, então você pode falar aqui com o público o que você deseja. Agradecer, né, a oportunidade, a confiança por estar aqui, para mim é um grande privilégio, até de lembrar de uma pessoa que teve problema de fala na infância. Hoje, poder viver também da comunicação é uma honra muito grande estar aqui sentado com vocês, conversando a respeito de um assunto tão relevante que é o mercado de trabalho, as oportunidades, os riscos e como você pode contribuir com as empresas.
A mensagem que eu deixo é que o Rodrigo está à disposição para aquelas empresas que querem crescer, que querem tratar com seriedade o funcionário, que quer evitar risco de passivo trabalhista, investir no funcionário, investir em negócios, eu estou à disposição para que a gente possa construir relacionamento, alinhar nossas ideias e fazer o seu negócio prosperar. Muito bem, então a gente chegou mais um final do episódio e foi muito bom. Você aprendeu? Já está apto para contratar alguém que cante? Sim, ou claro. algum guitarrista? Sim, Então, perfeitamente. Que seja velhinho, né? Que seja velhinho. Mais experiência. Não, a gente não pode excluir os velhinhos, não. Então, gente, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui esse episódio. Espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas e até o próximo episódio. Tchau! Valeu, galera. Beijo no coração. Cuide bem uns dos outros. Deus abençoe. Valeu, Rodrigo. Obrigado.